Olá, irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Eduardo. Seja bem-vindo ao canal, um canal onde nós estudamos a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a revista da Escola Dominical, o primeiro trimestre de 2025, a primeira lição. Se você que está acompanhando aí, essa é a revista da Escola Dominical, onde nós vamos começar a fazer o nosso estudo. É um resumo dos principais pontos da primeira lição, onde eu identifiquei aqui uns pontos chaves, pontos importantes, e que você pode acompanhar aí o nosso estudo de hoje. E antes de começarmos o estudo, não se esqueça, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, coloque a sua opinião nos comentários, faça o seu comentário, coloque o que você acha, o que você entende e ajude a colaborar com o canal, amém? Então vamos lá. Nós vamos começar aqui com a parte da introdução da lição. E uma parte que eu achei importante é definir o que é o conceito de heresia. O que é heresia? Vem do grego hairesis e é o ato de pegar, capturar, né? Escolher. Então, nós temos aqui algumas definições. E dentro do dicionário Strong, em algumas observações colocadas no dicionário, está ali os saduceus, fariseus, cristãos também, que logo no início os judeus classificaram os seguidores de Cristo como uma seita também, como hereges, né? Então entrou também os cristãos dentro do comentário como parte aí, né, de uma heresia, né, dentro da seita farisaica. Então nós temos aí, né, as definições e uma coisa que chama muita atenção na definição da palavra heresia é que ela também faz parte de um verbete. Eu coloquei logo no início aqui, um verbete dá um sentido de sinônimo. Um sinônimo de heresia seria cisma, é, dividir. Então, a heresia, ela tem dentro da raiz da sua palavra também a palavra divisão. Então, é isso que a heresia e o herege acaba fazendo dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, dentro da cristandade como um todo. A heresia, ela divide, porque faz parte, né, desse conceito de heresia, capturar algo, né, separar, escolher algo e acaba dividindo de fato. Então a heresia é uma coisa que divide mesmo a igreja, divide os crentes. Então nós precisamos ter muito cuidado com heresias dentro da igreja. Então eu queria começar essa lição com esse conceito do que é uma heresia, né? A palavra em si, haireses, né? Que tem esse conceito de divisão, amém? Então vamos seguindo aqui. Ela aparece no Novo Testamento, eu já até coloquei ali, você já está conseguindo acompanhar aí na tela. Vou deixar até um tempo para você que quiser dar uma pausa, fazer anotação, né? Anotar aí os textos. Tem um destaquezinho ali, né? No 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Então, ela aparece 9 vezes, uma como a seita, como agitador da seita, conforme a seita, da seita, desta seita, facções. Olha só, em Gálatas 5:20, a palavra Hairés aparece como dentro do contexto de facção. É, heresias, propriamente dito, em 2 de Pedro 2:1, partidos, em 1 Coríntios 11:19, e seita mesmo, em Atos 24:14. Então, assim, aonde a heresia ela é mais problemática dentro da igreja e até dentro da doutrina bíblica? A heresia é mais problemática em três campos teológicos. Os campos teológicos, eu até coloquei na tela, você já pode ler também. Fica tranquilo que você vai conseguir aí dar uma pausa e conseguir anotar, não tem problema nenhum. Depois você pode pausar o vídeo e ir anotando, fazendo a sua anotação. Na teontologia, que é um campo teológico que fala exclusivamente sobre Deus Pai. Na cristologia, que é obviamente na palavra está dizendo, o estudo sobre Jesus Cristo. E soteriologia, que é o campo teológico que fala da salvação. Então, o que a heresia ela costuma atacar e é onde é mais problemático? A gente tem em várias doutrinas que a heresia ela é muito prejudicial.
mas os problemas maiores que nós temos com heresia no campo teológico se dá na teontologia, na cristologia e na soteriologia. Quando você acaba não tendo um bom estudo sobre o que é Deus, quem é Deus, porque é o que é Deus. Deus não é tudo. Deus não é uma árvore, um animal, nada disso. Então, Deus é espírito, né? Então, a gente não pode sofrer ataques teológicos, é, teológicos doutrinários, heréticos na teontologia, também na cristologia. Não pode afirmar que Jesus Cristo é um anjo. É muito problemático se dizer que Jesus Cristo é um anjo, né? Outra problemática em relação à heresia na soteriologia. A gente não pode dizer que Jesus Cristo não cumpriu de maneira completa a obra redentora, como algumas seitas atacam a soteriologia, né? Que Jesus Cristo não cumpriu a obra redentora na cruz do Calvário de maneira completa. Então a gente também tem dentro desses três campos, eu entendo que são mais problemáticos os ataques soteriológicos, né? Ou melhor, heréticos, né? Os ataques de heresias, tanto na soteriologia, na cristologia, na teontologia, certo? Então a gente tem que ter alguns cuidados pastorais. É, Atos capítulo 20, verso 28, a gente tem alguns textos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, é necessário, é importante o pastor alimentar as ovelhas. É necessário o pastor alimentar as ovelhas. Então a gente precisa de pastores que alimentem as ovelhas. Então, se você é uma ovelha, vá ao culto de oração, ao culto de doutrina bíblica, buscar a Deus para você ser alimentado pelo pastor da sua igreja. Você não pode ficar sem ouvir a voz do pastor da sua igreja. E, obviamente, o pastor da sua igreja ele vai estar pronto a ensinar as doutrinas bíblicas para que você fique bem alimentado. E é necessário o crente buscar doutrinas bíblicas na sua igreja, certo? Então, o pastor ele também é exortado a pastorear. Ele tem que olhar por todo o rebanho. Ele não pode simplesmente não se acomodar e não ensinar as doutrinas bíblicas, né? Então, a gente precisa estar mais ligado nisso. Então, você que é ministro de Deus, precisa se preparar para defender de maneira bíblica a sua fé. E também, no caso de você ser ministro, for pastor de uma igreja, precisa proteger as ovelhas de ataques heréticos. Então, assim, como se proteger das heresias? Simples, estudando a Bíblia. E, e dentro dessa maneira de você estudar a Bíblia, você precisa ter um conhecimento apologético. Estudar a Bíblia de maneira apologética. O que é isso? A apologética é o campo teológico que estuda a defesa da fé cristã. Então a gente precisa se proteger das heresias com estudos apologéticos. Por que se proteger das heresias? Para que você fique seguro contra uma repentina destruição. E isso é bíblico. Olha, em 2 de Pedro 2:1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Olha só o que diz a 2 de Pedro 2:1, a segunda carta de Pedro. Então, quando você não se protege, você acaba acreditando, porque eles têm um conhecimento que pode acabar enganando você se você não tiver um conhecimento apologético, ou seja, um conhecimento que faz você defender a sua fé, a doutrina bíblica. Então, o que, que acontece? Quando você não consegue compreender e acaba ouvindo essas pessoas, pode vir sobre você uma repentina destruição, uma repentina perdição. Então, é necessário você conhecer o texto bíblico.
Então, se você está achando interessante até esse momento, chegou até aqui porque você achou interessante o conteúdo do canal. Então, não esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixa o seu comentário e eu vou lá, né, olhar o seu comentário, vou te dar um- um- uma resposta. Ok? Então, vamos continuar. O surgimento dos falsos mestres. Onde que surgem os falsos mestres? Surge dentro da própria igreja. Os falsos mestres surgem dentro da própria igreja. De onde viriam? Do próprio, do próprio povo mesmo. Daí a necessidade de se estudar a apologética e orientar os crentes. Talvez você que estude um pouco mais acaba conhecendo aí o texto bíblico, divida o seu conhecimento. Não deixe alguém com um conhecimento fora do contexto doutrinário acabe passando um conhecimento para a pessoa que ainda está aprendendo, caminhando, começando aí a caminhar na fé, e aí você acaba ajudando essas pessoas, ok? Então, em Atos capítulo 20, ó, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O objetivo deles é atrair discípulos. Então, o que acontece é justamente isso. Eles querem fazer discípulos. Ó, em 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o que a gente percebe? Que dentro da igreja mesmo surgem falsos mestres, né, fazendo de si mesmo doutores. Então, o que nós estamos vendo ultimamente? Muitas pessoas se colocando como mestre, sem humildade. Né? Como é que você reconhece um falso mestre? Ele não tem humildade, ele sempre tem resposta para tudo. Você faz uma pergunta, ele sempre vai ter uma resposta. Não consegue dizer um não sei. Você consegue identificar um falso mestre assim. Na maioria das vezes você consegue identificar, ele não tem a capacidade de dizer um não sei. Vou estudar, vou trazer para você uma pesquisa, uma resposta. Ele não consegue dizer isso, ok? Então, como ficaremos livres dos hereges? Não ficaremos livres deles. Não, você não vai conseguir ficar livre. Então, uma coisa que você precisa fazer é estudar apologeticamente o texto bíblico. Não vai deixar de existir hereges. E a Bíblia destaca isso, que os falsos mestres vão surgir entre nós. A Bíblia diz que é necessário que haja heresia. Olha o texto em 1 Coríntios 11, 19, que diz: porque é necessário que até haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem, mas se manifestem entre nós. Então é isso que nós precisamos fazer. Não vai ter como a gente ficar livre desses falsos mestres. Não tem como. Então, o nosso trabalho é fazer com que as pessoas que estão no nosso campo de influência percebam esses falsos mestres, e que você que está estudando o texto bíblico compreenda que o seu papel é muito importante, de você, dentro do seu campo de influência, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na escola, na faculdade, o seu campo de influência você tem que influenciar de maneira positiva dentro da doutrina bíblica, influenciar e, obviamente, né, ouvir o seu pastor, estar na sua igreja buscando a Deus e também estudando a Bíblia, ok? Então, esse é o nosso estudo de hoje, sobre a primeira lição da Escola Bíblica do primeiro trimestre. E quero dizer para você que se você chegou até aqui, certamente você achou interessante, né? Então não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscreva no canal. Para você não significa muita coisa, mas para nós vai ajudar bastante o nosso canal, ok? Fica na paz de Cristo.